Bem, agora com relação aí ao caule, e quando a gente compara com a raiz, a auxina ela vai estimular tanto o crescimento do caule como o crescimento da raiz, tá? Então a auxina ela estimula, sim, o crescimento de raiz tanto quanto do caule. Mas as diferenças aqui é que a concentração de auxina, a quantidade de auxina para a raiz ele é muito menor. O excesso de auxina ele vai estimular mais o alongamento celular. Se eu tenho um excesso de auxina, mais o alongamento celular, então a gente chama isso de fototropismo positivo. Isso no caule. Tá? A raiz não tem fototropismo positivo, é negativo, porque ela não recebe luz, correto? A raiz ela fica embaixo da terra. E esse crescimento ainda acontece, não acontece? O crescimento contrário à luz. A gente chama isso de fototropismo negativo. Ou gravitropismo, né? De acordo com a literatura que você tiver, ou de acordo com o livro que você estiver estudando. Pode chamar isso também de fototropismo negativo, ou então gravitropismo. A raiz ela não cresce com excesso de auxina. O excesso de auxina faz com que ocorra inibição do crescimento da raiz. Excesso, ou melhor dizendo, quantidades grandes de auxina faz com que ocorra o crescimento caulinar da parte aérea aqui da planta. Então, vamos pegar aqui a figurinha aqui no nosso exemplo. Quando eu tenho uma alta concentração de auxinas, ocorre então o crescimento da parte aérea do caule. E pode observar, né? O crescimento ele acontece ali contra a gravidade, né? Para cima, né? Como é o termo comum de dizer. O crescimento é para cima. O crescimento, eu costumo dizer isso em sala, né? O crescimento ele é verticalizado. O crescimento é verticalizado. A auxina ela propicia isso, né? Esse estímulo de crescimento contra a gravidade. Com estímulo aqui sempre, né? O estímulo da luz. Então a gente chama isso fototropismo positivo. A raiz, mais uma vez, para isso ficar claro, a raiz ela não recebe luz. Ocorre o crescimento em direção ao solo. A gente chama isso de fototropismo negativo. Ela vai realmente ali, né, em direção ali ao fator da gravidade, acompanhando a gravidade. A gente chama isso de fototropismo negativo. Tudo bem? Perceba aqui nessa figura que é bastante interessante para a gente colocar isso em pauta. Gravitropismo, esse geotropismo, ou seja, esse crescimento aí, esse crescimento negativo com relação ali à luz. Por outro lado, o crescimento ele é positivo em relação ali à gravidade. Então, trocando em miúdos, a gente pode chamar isso de gravitropismo também, tá? A gente pode chamar de fototropismo negativo ou gravitropismo positivo, no caso da raiz, porque o crescimento, ele é direcionado pela gravidade. Então, ele não vai contra a gravidade, igual o caule, vai em direção à luz. Tem aqui algo contrário disso, que ele vai ante a luz, vai para baixo, vai acompanhando a gravidade. Então, por isso que a gente chama, no caso da raiz, gravitropismo positivo. Já o caule, o gravitropismo dele, obviamente, se o fototropismo ele é positivo, o gravitropismo ele é negativo. Caso contrário, toda a parte aérea da planta ia crescer para baixo também, junto com a raiz. Isso não acontece. Sempre ainda, isso é um experimento que dá para se fazer, sempre que a planta tem ali um obstáculo, um problema relacionado ali ao crescimento, por algum motivo ela está direcionada abaixo, em direção ao solo, ela dá um jeito de subir. Ela dá um jeito de acontecer um crescimento verticalizado. Por isso que a gente fala, o gravitropismo ele é negativo. Ele vai sempre contra a gravidade. Então, ele sempre vai subindo para sempre buscar a luz, a direção da luz aonde tem a radiação solar para que aconteça, então, ali a fotossíntese. Perceba aqui nessa primeira figura. Se eu deixo aqui, ó, de maneira horizontalizada aqui um vaso, o crescimento ele vai acontecer aqui, né, uma curvatura
que é aquilo que a gente mostrou lá no caso da janela, a mesma coisa, e vai vir em direção à luz. Vai acontecer uma curvatura estimulada por auxina e vai acontecer o crescimento em direção à luz. Se eu coloco de cabeça para baixo, isso é um experimento, pode perceber aqui, né? Ele está seguro. E vai acontecer a curvatura e vai tentar voltar para cima da mesma maneira. Né? E olha só, aqui na natureza também tem isso, por algum motivo, né? Tá num barranco, tá num penhasco, tá numa área pouco iluminada, a planta dá um jeito, ocorre então essa curvatura e depois vai acontecer o crescimento ali em relação ali à luz. Isso é o fototropismo positivo ou gravitropismo negativo. Agora, a raiz sempre vai em direção ao solo, então é o gravitropismo positivo e o fototropismo é negativo. E pessoal, um recado rápido aqui para vocês, que nós temos redes sociais, tanto Facebook, quanto o Instagram, quanto também o YouTube. Nós temos bastante material no YouTube relacionado a podcasts com os nossos materiais sobre fisiologia, fitotecnia, e sempre eu aviso de novos cursos lá também. Então se inscrevam, siga a gente nas redes sociais e lembrando que todos os cursos ele tem direito a certificado, tá joia? Até mais!